Fala comigo, torcedor! Tá começando para você o mais novo programa do YouTube aqui no canal da Kairos Connect, o nosso esporte Kairos News, a mistura da Kairos Connect com o futebol inesquecível News, ou seja, o FI News. E eu sou Cleiton Rodrigues, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou Cleiton Rodrigues, sou apresentador do podcast Fala Comigo, Torcedor. Também sou administrador do FI News lá no Instagram e você já pode começar a ir lá, daqui a pouco você pode se inscrever lá. Fica à vontade para você estar seguindo o nosso canal. E eu tô também aqui com o meu amigo, meu irmão, Mano Jefferson Bahia, que já me acompanha lá no podcast. Fala comigo, Jefferson Bahia. Fala comigo, Cleitinho. Fala comigo, pessoal. Ótimo dia, ótima noite, ótima tarde, tudo de vocês. Sejam bem-vindos, estejam com a gente aqui. Vamos fazer perguntas, o pessoal está conversando para conversar. Aquela amizade antiga nossa, né? Com certeza. A gente está aí com você. Importante dizer também que é o nosso primeiro programa aqui. A gente já convida você que está assistindo agora nesse momento para você estar se inscrevendo no canal da Kairos Connect. É um canal novo, somos também uma rádio, né? Você pode se conectar, você pode ir lá buscar Kairos Connect lá no Instagram e você está procurando lá o link na bio para estar instalando o aplicativo e aí sim tá ouvindo a rádio Kairos Connect, que nós vamos estar lá também, né, com esse programa. Brevemente nós vamos estar lá, né, isso, Jefferson? Isso aí, o Esporte Kairos News. Estamos lá, vocês vão poder ver vídeos, ver conversas. Vamos também colocar alguns conteúdos do esporte, do futebol, esse futebol que o povo brasileiro tanto ama, né, Cleiton? É isso aí, tá só começando com muita notícia do futebol brasileiro e mundial também, porque aqui a gente vai falar de muita coisa, a gente vai ter convidado com a gente da bancada, aqueles torcedores raízes aqui. Nós somos do Rio de Janeiro, então vamos ter muito torcedor de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América. Eu que tô homenageando hoje aqui, ó, o Arte Sul também, o time do Arte Sul, que é daqui do Rio de Janeiro, mas eu vou começar logo com notícias e vamos de Vasco da Gama, não é isso, Jefinho? Isso aí, ó, você torcedor vascaíno que tá aí, ó, ligado na gente, vai ver muita novidade aqui agora. É isso aí, o Vasco que hoje ainda, onde que nós estamos gravando, ainda ele tem uma partida decisiva contra o Lanús pela Sul-Americana e se perder, vaza, né? É isso aí, se perder fora. Aí também tem uma outra coisa decisiva, né? Será que o Léo Jardim vai para jogo? É isso aí, o Léo Jardim que também está cotado para ir para outro clube. Tem muita gente querendo um goleiro muito bom, goleiro de seleção brasileira, né? Merece a seleção brasileira, está cotado para ir para outros times. Mas isso a gente vai conversar depois, porque tem estreia do Fernando Diniz. Será que o Dinizismo vai dar jeito aí dessa vez? O que você acha, Jefferson? Cara, porque a zaga dos Vasco, aquele volante aí vai ser meio ruim de sacar agora, hein? Você acha que o Diniz vai começar a arrancar os cabelos com aquelas caretas que ele faz lá na beira do campo? É, cara, eu acho que quem vai sofrer um pouquinho ali é o Tietê, né? Aham. O Tietê é muito específico. E todo lugar que ele está, Tietê dele no São Paulo. Falando do Tietê, cara, às vezes eu fico pensando, o Tietê só passou por time bom, né? Passou por time grande. E você que tá assistindo agora, você acha que o Tietê tem futebol pra estar em tanto time grande ou o empresário dele que é bom demais? Olha, ano passado ele jogou bem com o Botafogo, né? E só tem título bom, hein? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Titular em alguns desses times, né? O garoto é bom. Bom, pelo menos é o que você tá falando, porque opinião minha própria, eu não acho, né? E também, junto com o Fernando Diniz chegando, vai ter outra mudança também, né? É a saída do Marcelo Santana, né? Que tava no comando e o Diniz tá assumindo, isso nós já sabemos. O Felipe permanece ainda dentro da diretoria junto com o Pedrinho, não é isso? E tem gente que não gostou muito disso não, né? Viu o Edmundo? É. O Edmundo falou bastante coisa. Ficou chateado. Tiraram ele do grupo. Ele, eu criei o grupo. É isso aí, o Edmundo tá virando o animal. De novo. E logo com o Pedrinho, o cara que ele jogou tanto, que deram tantas alegrias ao Vasco da Gama, né? Naquela época boa, que tempo bom, né? Torcedor vascaíno, que não volta mais por enquanto. Não, o pessoal da torcida do Vasco tá feito, né? O Vasco tá
Pedrinho tá meio mal das pernas. Eu acho que é muita coisa também de guerra política, né? Um lado que é uma coisa, outro lado que é outra coisa, que acaba se perdendo o torcedor. Que, pô, esse time do Vasco aí, não é alegria pra ninguém. Exatamente, mas o que importa é que daqui a pouco tem Vasco e Lanús, aqui no momento que nós estamos gravando, tem Vasco e Lanús, e é uma partida decisiva. Será que o Verratti vai dar jeito? Tem que fazer. Ele tá fazendo chover ali, né? Que sozinho ele tá igual o Noé, né? É. Mas o Mandorinha só não faz verão. O Verratti pelo menos está fazendo chover, né? Que você está falando? O pessoal tá pedindo mais entrosamento ali do Coutinho, o pessoal no meio tá. Alguns jogadores estão parecendo que estão um pouco mole. É complicado, né? Futebol aqui no Rio, assim, o pessoal já está acostumado com muitos títulos, muitas coisas. É verdade, mas a verdade é que nós aqui, torcedores do Rio de Janeiro, esperamos que o Vasco da Gama passe e represente o Rio de Janeiro na Sul-Americana, nas oitavas de final, ou se for na repescagem, mas tomara que o Vasco passe. Tá difícil, mas será que o Diniz vai dar jeito? Ele tem que passar. O primeiro colocado do grupo tá com 5 pontos, ele precisa de qualquer coisa. Até porque na Sul-Americana só passa de grupo, né? Exatamente, e o segundo colocado vai para a parte de uns terceiros da Libertadores. Não é isso? Os melhores colocados. Né? Os melhores terceiros colocados para a Libertadores, é isso aí. É isso aí. Então, sorte para o Vasco e tomara que passe. Agora, falando de um assunto que você é especialista, Botafogo. O glorioso. Agora tá falando que é o glorioso, depois dos 2 títulos seguidos, né? Agora a gente tá mais tranquilo, né? Parece que o pai vai ter... Pois é, estão chamando de Renato Pai, tiraram o VAR. É isso aí. Depois de muito sofrer com esse cara, ele tá dando... Mas aí, Mano Jefferson, você que é especialista em Botafogo, você acha que o Arthur, vamos começar dele, o Arthur tem jogado bem? Então, ele é um jogador mais de velocidade. Ele pecou em algumas finalizações aí, né? Ao longo do campeonato lá no brasileiro. Só que ele não consegue concluir um jogador. Mas até que parece que agora ele vai pelo instinto matador, né? O pessoal cobra muito ele também, porque ano passado ele direito que é o Luiz Henrique. Pois é, o Arthur, o que dá a impressão, para mim, ele ainda não veio para mostrar o que tem. Né? Eu não sei se ele estava assim lá na Rússia, que ele estava, né? No Zenit. Eu não sei se ele estava assim porque ele pode ter se infectado lá com a Rússia, porque não é aquele Arthur que saiu aqui do Palmeiras. Ele era um bom ponto, ele jogou bem no Bragantino também, não foi? É um jogador de velocidade, bom drible. Só que parece que ele está meio acanhado ainda. Eu acho que há muita cobrança em cima dele pelo fato de perder um jogador como o Luiz Henrique, e a resposta para o torcedor foi o Arthur. Eu imaginava um jogador com um nome mais peso, mas parece que agora ele tinha. Verdade que não foi só um gol, foi 4 golaços, né? Coitado. O Inter, o Colorado sofreu. Mas aí o Arthur, ele ainda não substituiu a altura, o Luiz Henrique. Isso aí. Eu particularmente, como torcedor, ele não vai conseguir. Ele é um bom velocidade, é um bom coadjuvante. O principal. Mas a grande verdade é que o scout do Botafogo, ele no ano passado, ele procurou jogadores e fez aquela química que ficou, na verdade, nem no ano passado, desde o ano retrasado, né? Fizeram uma base e depois, no ano passado, terminaram de completar aquela base. E aí, fizeram aquela química legal. Dessa vez, eu acho que o scout do Botafogo não acertou tanto. Na verdade, o Botafogo foi o melhor jogador. Exato. Na minha opinião, foi até o melhor, até pelo retorno financeiro. E uma coisa que eles cansaram de se gabar desde 2016 até foi gastar pouco com jogadores, ter muito retorno e fazer boas contratações. Esse ano, para mim, na minha opinião, foi... E a escalação para amanhã também, o Renato Paiva deve conseguir repetir a escalação que ganhou o Inter de 4-0. Bom, na verdade é uma incógnita. Cada jogo é uma incógnita para
meio dúvida. Ele entra num jogo com o Patrick de Paula, no outro jogo ele entra assim, parece que ele descartou um pouco, ele falou que o Patrick de Paula não consegue fazer a posição de 10 lá. E agora a gente ia torcer para ele não entrar com o Patrick de Paula, né? É porque, na verdade, ele queria que o Patrick de Paula virasse o Ronaldinho de Paula. E é meio complicado o Patrick de Paula. Eu acho ele um bom jogador, tem boa qualidade, boa força física, mas na criação de jogadas ele não tem qualidade, não tem tanta explosão, então ele queria que o papel como fez ano passado o Almada. Tem saudade da Almada, Jefinho? Almada, se você estiver me escutando em algum lugar, volta um dia. Pero que sim, pero que não. É um amor argentino pra dançar um tango. Mas é isso. Então o Botafogo joga amanhã às 9h30 da noite, o famoso 21h30. É isso aí. Um jogo decisivo. Não pode matar, não pode perder, precisa da vitória. Até porque o Estudiantes ganhou no último jogo. E ganhar. O Botafogo também precisa dessa vitória. Precisa. Exatamente. Esperamos também que o Botafogo ganhe e represente também o Rio de Janeiro, também na Libertadores, porque aqui a gente está tirando onda do Rio de Janeiro, porque nós temos 3 clubes no Super Mundial. Tá certo que vai ser muito difícil chegar mais além, mas aqui a gente está tirando onda porque durante muito tempo São Paulo, que teve aquele poder, né, de estar em todas as competições intercontinentais, ganhar títulos brasileiros, tal, enfim. E hoje o Rio de Janeiro tá sendo bem representado pelos clubes aí carioca. Tem uma exceção ainda ao Vasco, mas esperamos que o Vasco suba também de vez para aí estar completando os 4 maiores do Rio de Janeiro, não é isso? Agora aproveitando e falando do mais querido que eu nem posso falar isso mais, porque foi proibido, tiraram esse apelido do Flamengo, esse apelido de mais querido. Mas vamos falar do Flamengo agora, que vai jogar na quinta-feira um jogo decisivo também, né, contra a LDU, Jefinho. E vai ficar complicado mesmo, porque parece que o Córdoba vai levando a vitória. O Flamengo só resta uma vitória. Empate e a derrota também não ajuda a eliminar. Tem a próxima. Essa é a rodada decisiva. Apesar de que o Flamengo está jogando bem, vem jogando bem. É um time com bastante qualidade. Tem jogadores de peso, jogadores de nome que podem decidir. E o jogo em casa também o mais importante, né? A torcida a favor. Parece que vai gostar, né? É isso, mas sabemos também que o time da LDU é um time encardido em qualquer lugar, né? Parece que não tem pressão para eles. E aí fica difícil. Fica difícil. Parece que o Flamengo vira uma chave na Libertadores. Parece que ele vira uma chave que até posso falar que o time fica ruim. O time erra tudo, todo mundo erra tudo. É muito incrível o que acontece com o Flamengo na Libertadores. O que complica o Flamengo na Libertadores é a história do Robin Hood. Ele acaba ganhando jogos mais difíceis, entregando jogos mais difíceis. Já foi assim ano passado e ano retrasado, sendo eliminado pelo time. Exato. E esse ano ele parece que está querendo repetir a mesma coisa de novo, né? E fica difícil, né? Porque o Felipe Luiz, né? Ele disse que ele errou, mas quando ele erra, né? Ele diz que errou de fato, ele é homem mesmo para assumir. Mas a grande verdade é que parece que o clube não joga. Não é só o Felipe Luiz que põe o time posicionado, escala o time. O time parece que não joga na Libertadores. É incrível. Muda o campeonato, muda o time. Creio eu que apenas um tá fazendo um pouco de diferença, tá tentando jogar, que é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta tá sendo indiferente em qualquer lugar, ele tá jogando a mesma coisa. O Arrascaeta bola, um jogador a nível do médio, né? Bom, tem qualidade, o Gerson também é um ótimo jogador, controla bem o meio. Só que quando soma todos os jogadores, aparece apagão, não sei. Às vezes até o Felipe Luiz tenta ter uma cobrança ali de alguma jogada, alguma coisa tá acontecendo. Acaba não desenvolvendo no meio do campo ali, desenvolvendo no jogo. O
vê alguns erros de passe que acabam complicando a jogada, algumas saídas de bola que acabam complicando ali o time. E aí, quando chega na finalização, não consegue render. Eu até vi algumas entrevistas ali do Felipe Luiz, eu achei ele até um pouco mais nervoso agora nesse último momento, nesses jogos. Até mesmo aqui, diversas, fazendo algumas perguntas e ele mais nervoso. Eu acho que pode ser algum reflexo. O Flamengo tem totais condições de ganhar hoje, né? E você percebe que não só no Flamengo, mas em times grandes aqui no Brasil, quando começam a acontecer esses tipos de resultado, começam as cobranças automaticamente. E a pressão começa a aumentar e o caldo começa a entornar. E aí você já percebe logo no treinador. Se o treinador não tiver bom controle, o treinador já começa a mudar a forma de falar durante a entrevista, como você falou. Não tem muita entrevista, não, no passado, agora há pouco tempo, não tem muita entrevista com ele nervoso desse jeito, da forma que ele está ficando. Porque é sinal que a pressão está aumentando e o caldo está entornando. Então fica difícil demais, Pode prosseguir, Vivi. É isso aí, porque como ele. Até tem um comentário aqui agora no Instagram, que o rapaz falou. Na fase boa, é verdade, quando ele estava na fase das vitórias, o Flamengo estava, acho que 15 jogos sem perder. Exato, Por aí, mais ou menos, ele estava super bem, descontraído, extrovertido. Mas como o Flamengo é um time de peso, um time grande, as cobranças acabam caindo mais para cima dele. Como o técnico é mais novo, está começando agora a ser, não pegou ainda essa parte. Ele não passou por isso ainda, né? Agora está começando a passar. Precisa ter cabeça no lugar. Porque não adianta nada. Beleza, ele entende de Flamengo porque ele já jogava lá, né? Depois foi pra base, ele entende de Flamengo. Só que ele entender de ser técnico do Flamengo na hora que o bicho tá pegando, ele ainda não entendia. Pode ser que ele passe a entender, entendeu? Ele é muito inteligente, né? Muito inteligente, muito coerente. Então pode ser que ele passe a entender agora. E o Flamengo, eu tô vendo aqui, o Flamengo precisa de saldo contra a LDU, né? Quanto mais ele faz, mais ele aumenta o dele e tira da LDU. Né? E o Flamengo, em 2025, ele tem 30 partidas até o momento, com 18 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, marcando 54 gols. Se eu não me engano, é um dos 3 melhores ataques do Brasil. Vai precisar fazer gol. Ele vai para ele deu tudo. Ele tem Pedro, Henrique, tem o Juninho, tem ótimos jogadores ali que podem mudar a história do jogo. Precisa, como você falou, de uma goleada. E fazer gol na LDU é chato. De jogar. E um time que gosta de fazer gol. Né? Exato. E agora também tem a pergunta que não quer calar. Qual Flamengo jogará contra a LDU na quinta-feira? Fica a dúvida, porque o Felipe Luiz está impressionado. Uma eliminação precoce da Libertadores. E o ano está começando ainda. Estamos no Campeonato Brasileiro agora. Não sei como é que vai ser a reação dele, caso for eliminado ou se caso passar. Só que uma coisa eu te garanto, o Flamengo precisa mudar. Exato. Falou tudo. Postura. Agora você imagina o tamanho do prejuízo que seria um Flamengo, ou até o Botafogo, que também não tá meio que na pindaíba. Você imagina o tamanho do prejuízo, esses dois clubes saírem da Libertadores e irem para o Mundial. Qual a moral que eles vão para o Mundial? Vai ser complicado. Até mesmo você acabou de falar do Botafogo, o investimento no Botafogo foi o maior investimento que já teve numa janela de 3 milhões. Esse investimento não rendeu frutos. Você vê que o Botafogo não ganhou o Carioca, não ganhou as taças. O Carioca não rende nada também, tá bom. Mas o investimento que o Botafogo fez, ele disse, no texto, né? Disse que não era importante as Copas, a Copa meu, ele disse que não era muito importante, ele até se referiu como Copa Mar. O Carioca também não tinha tanto peso, onde abriu mão do Carioca, que sabe? Só que
não deu tanto resultado no começo do Brasileiro, né? Perdeu Uhum. alguns jogos, não deu tanto resultado também no começo da Libertadores, perdeu alguns jogos e agora está precisando da vitória nos 2 próximos jogos. O Flamengo é a mesma coisa, precisa da vitória nos 2 próximos. Agora, caso não se classifiquem, vai ficar ruim, porque tanto o Botafogo quanto o Flamengo prometeu muito no Mundial. Né? Exatamente, exatamente. Aí você já chega lá com a moral baixa, já pensou? Agora eu tenho um recado pro doutor Textor, John Textor. Bota a legenda em inglês aí, por favor, que ele não vai entender eu falando em português. Senhor Textor, deixe de ser hipócrita. Porque o senhor falou sobre a Copa Market, falou sobre o Carioca, mas se ganhasse estava comemorando. Então, por favor, larga de ser hipócrita e ponha a sua viola no saco. Olha, ele é flamenguista, ele tá falando que ele é flamenguista. Eu vou ser sincero, eu não queria nem a taça. Eu queria só bater no Flamengo, mas não conseguimos, perdemos. Agora no Brasileiro a gente devia dar um jeito nessa garotada aí, chega lá, dá uma comemoradinha, até meio do ano, né? Eu não ser eliminado pelo PSG não, porque você falou pra caramba. Ah, mas é luxo. Você ser eliminado pelo PSG, um finalista da Champions League, isso é luxo. Pô, pior que a gente como é que tem coisa que só acontece com o Botafogo. O PSG nunca arrumou nada. Aí agora a gente vai pro Mundial pegando o melhor PSG da história. E olha que teve Messi, Mbappé e Neymar, hein? E olha que teve eles lá e o melhor no momento é esse do Luiz Henrique, né? Tá jogando muito o PSG, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa final. Pode ser até melhor do mundo. Exatamente, exatamente. Melhor do mundo é quem ganha Champions. Melhor do mundo não é quem construiu, não, né? Pelo jeito, o jeito de escolher o melhor do mundo. No caso, a bola de ouro, né? Que é pela France Football, né? O jeito de escolher deles é diferente. Então, o Dembélé pode ser, sim, melhor do mundo, né? Dembélé. Ainda tem isso. Paris Saint-Germain, clube francês, se for campeão, né? Só que vai ter um osso duro de roer, que é a dona Inter, da vovó Inter, que também é um futebol que particularmente eu não curto. Particularmente futebol italiano para mim ficou chato, né? Mas do jeito que eles jogam, é a forma deles jogar e os caras conseguem concluir. Eles são de poucos gols, mas fizeram um monte de gols em cima do Barcelona. Isso é verdade. E foi um jogão, né? Aliás, que jogo, né? E nesse jogo tem um outro também candidato a ser garoto novo, muito futuro pela frente, muita bola também. Assim, as pessoas dizem, puxam sardinha pro Rafinha. Mas puxa a sardinha pro Rafinha, não sei se porque o Rafinha é brasileiro, mas o povo tá muito chateado, não só com ele, mas com o Vini Júnior, com o Rodrigo, com os selecionáveis. Então, o povo brasileiro tá muito chateado com esses jogadores porque eles não jogam nada na seleção. Mas, porém, eles jogam muito nos seus clubes. Então, assim, muita gente não tá torcendo por ele para ser melhor do mundo. Eu acho que agora não vai ser pelo fato de ter saído da Champions, vai ganhar a La Liga, né? Mas o pessoal já não torce mais tanto pelo que eles vêm fazendo na seleção brasileira. Se tivesse bem na seleção brasileira, se tivesse tudo bem, aí a galera ia torcer, ia fazer baixo-assinado, rede social, ia fazer um monte de coisa. Mas como na seleção anda mal das pernas, eu acho que não vai rolar essa torcida quanto foi para a do Vini Júnior. A torcida do Vini Júnior, aliás, que foi a maioria do Flamengo. Então, só a parte do Flamengo já é um planeta, né? Torcendo para ele. Todo mundo fala que são 53 milhões, né? São 50, agora sim, são 53. Habilidade. Quem sou eu para falar? Coisa que alguém. Então, é meia dúzia só que tem. Então, você não vamos discutir isso aqui que a gente está falando com a galera aqui, né? Isso aí, verdade. Até porque ano passado o pessoal falou que Botafogo a gente mostrou com o mundo. E ainda não deixa de ser. Mas voltando esse assunto da seleção, isso aí eu concordo. Eu acho que o pessoal ano passado, foi ano passado, né? Que ganhou, Foi. Isso aí, o pessoal puxou a sardinha dele, mas ele mereceu. Ele já vinha jogando muito bem, vinha jogando praticamente o Real Madrid nas contas, nos jogos, gols decisivos, então mereceu. É muito bom. Esse ano eu
Particularmente, eu acho que o Rafinha não jogou tão bem como o Vinícius jogou. Então, eu acho que o Lamine tem ótimos jogadores. Apesar de que a gente também ficou um pouco mal acostumado, né, com os anos que vieram atrás, de Messi disputando 60 gols, 50 gols, 70. Então, o pessoal ficou um pouco mal acostumado. Aumentou o nível e agora está perdendo o nível. Para você ter ideia, o nível era tão grande, o sarrafo deles dois, Messi e Cristiano Ronaldo, era tão grande, era tão alto, que hoje eles já. Não que eles estão em baixas, né? Em baixa, mas hoje nós acostumamos com eles, e hoje o sarrafo tá normal, né? Tá aquela coisa normal que fica até difícil de saber. E aí, quem a gente vai escolher? Acho que até os caras lá da France Football, lá do. E aí, esse ano é quem, gente? Tá difícil. Né? E para você já fugindo do mundo, eles voltando para o Mundial, teve uma reportagem falando que a FIFA está tentando trazer o Cristiano Ronaldo para o Mundial de Clubes porque a procura de ingresso foi baixa. Ele eleva um pouco o status da competição, né? O pessoal está procurando pouco a compra de ingresso, eles estão fazendo o Cristiano Ronaldo para equiparar, né? Porque eles levaram o Messi. Não, isso porque a intenção da FIFA era ver o Cristiano Ronaldo lá através da Champions League Asiática. Só que ele perdeu para um time japonês meia boca, rapaz. Eu vi o jogo. Pô, um time meia boca, sinceramente, acho que o time todo não entendeu quando acabou o jogo. Eles ficaram atônitos no campo, lá vendo, pô, como a gente perdeu, como a gente perdeu. Foi difícil de engolir e aí saíram da Champions dele e agora a FIFA quer trazer ele de qualquer jeito. Rapaz, eu vi esse jogo também e quem eliminou o Cristiano Ronaldo, ele vai colocar uma placa assim. Eu eliminei o Cristiano Ronaldo, o Eris, no Botafogo. Verdade, boi bandido, é verdade, o Ederson tava lá. Fez a diferença, eliminou o Papai Cris. Um time lá japonês que eu nem sei o nome, mas é... Tá no currículo dele lá. Pois é, verdade. Mas, infelizmente, não teremos até então Cristiano Ronaldo no Mundial de Clubes. Foi sondado ele jogar no alguns times. A imprensa que Leila Pereira queria, John T. queria. Mas será que tem um mêsinho? Não, eu acho que o Cristiano Ronaldo é muito sensato, cara. Para ele ir, ele tem que ganhar alguma coisa em cima. Ele é assim, ele é o marketing dele mesmo, ele faz a grana dele, então para ele ir, ele tem que além de ser um grande jogador, ele é um grande empresário, então ele vai ter que ver as circunstâncias, vai ver quanto ele ganhará aqui no Brasil. Então no Brasil, eu acho que para ele não vai gerar tanta receita, a não ser que ele venha de férias para ficar aí com a Georgina, né? Joga um joguinho, joga um ali, um aqui, e aí igual fica igual. Vamos falar de Neymar ainda. Aliás, eu nem queria falar de Neymar, porque a minha chateação é intensa com o Neymar aqui. A gente, claro, espera que ele jogue bola ainda para ajudar a nossa seleção, para ajudar o clube que ele estiver, porque nós, como os brasileiros, nós gostamos de um bom futebol, um futebol bem jogado, aquele futebol moleque que ou pelo menos era o futebol do Neymar. A gente sabe que ele pode fazer a diferença em qualquer lugar que ele for. Mas o problema é se ele quer jogar. A impressão é essa, a impressão que ele não quer jogar mais. Ele não quer jogar mais. Inclusive, eu lembrei de uma coisa que agora eu fui convidado para um podcast e eu falei nesse podcast sobre o Neymar. E o Neymar, na Copa de 2026, seria o tiozão com os meninos. Aí eu achei que eu ia bater com a cara na porta porque ele tinha retornado ao Santos e jogou 8, 10 partidas, se eu não me engano. Seguida, eu falei, poxa, tá queimando minha língua. Só que aí se machucou de novo, ok. Mas aí a gente percebe nos bastidores que ele realmente parece que não tá querendo mais jogar bola. Tá querendo virar dirigente, se meter na seleção brasileira. De repente, quis vetar o Jorge Jesus, que é do que nós sabemos, né? Do que sai nos veículos aí das brigas que eles tiveram lá no Al Hilal. Mas se foi isso que aconteceu, como o pai dele teve uma reunião com a CBF, e nessa reunião foi onde foi o veto, né, do Edinaldo Rodrigues. Aliás, senhor presidente, Edinaldo Rodrigues, quem é que manda aí? Aí não tem mandato. O senhor, todas as federações unânimes são
escolhem o senhor e o que acontece é todo mundo mandar, quem é mais famoso mandar. Pô, se o pai do Neymar estiver mandando em alguma coisa aí, se foi ele que vetou junto com o Neymar, poxa, pelo amor de Deus, né? Pô, pelo amor de Deus. Fora ainda os escândalos que tá bem difícil. O futebol brasileiro entrou a politicagem, então é difícil que isso a gente não comenta aqui porque a gente fala sobre esporte, né? Mas como a política do nosso Brasil é difícil, a politicagem do esporte também tá ficando difícil pra caramba. E, senhor Edinaldo, o senhor tá dificultando, né, Jefferson? É isso aí, ó. Como o Cris falou, o Neymar ele vai chegar na Copa do Mundo 2026 com 30. Mais um garoto. É o tiozão, não deixa de ser, né? Não, vai ser mais o menino Ney, já vai ser o Tiozão Ney. tiozão Ney. E a gente vê, né, o Jorge Jesus, a situação do Jorge Jesus no Al-Hilal foi até meio complicado, né? Porque ele forçou a saída, não conseguiu ganhar o campeonato Da Arábia, né? não conseguiu ganhar a Champions, foi eliminado, saiu. O Brasil não fechou, talvez. E acabou fechando com outro técnico. Teve até indícios quando o Flamengo perdeu pro Central Córdoba no Maracanã, que foi foi a grande surpresa daquela rodada, o Flamengo perder para eles. Disseram que o Felipe Luiz ia cair pro Jorge Jesus vir, já que não viria para a seleção brasileira, né? O assunto é até interessante, porém o Felipe Luiz está muito bem no Flamengo e tá seguro ainda pelo Boto. Hoje quem pode segurar o Felipe Luiz cada vez mais no cargo é se quiser ganhar do LDU, vai ganhar. Muito mais recursos, tem mais qualidade, então vai passar. Eles que vão segurar, né? O Felipe Luiz. O Jorge Jesus vai segurar um pouco. Não indo bem no brasileiro. Pois é, mas o Jorge Jesus é bem provável agora com a mais não vinda para a seleção, é bem provável que o Jorge Jesus procure um lugar pela Europa, porque vai começar lá na Europa, tá terminando a temporada e vai vir uma nova temporada. Então ele pode começar num novo clube, com um novo plantel, ele pedindo jogadores e aí começando do zero. É a tentativa mais viável do Jorge Jesus, ou então ficar pela Arábia mesmo. Só que eu acho que na Arábia ele não vai conseguir um time melhor que o Al-Hilal para ficar. Porque os times do fundo investidor da Arábia são esses primeiros 4, né? O Al-Ittihad, Al-Ahly, Al-Hilal e Al-Nassr, né? Agora tá chegando o Al-Qadisha. Tá chegando o fundo da Arábia tá chegando nele para trazer jogadores para ele, como já veio o Nacho do Real Madrid, né? Como já veio o Nacho Fernandes. Mas eu creio que o Jorge Jesus não vai para nenhum outro clube da Arábia agora não, a não ser que essa nova temporada, esse clube novo da Arábia venha com o fundo de investimento. Ó, agora vai ser a gente que vai ter a moral do fundo de investimento. Aí sim ele pediu os jogadores dele e aí formar um novo Al-Hilal. No caso foi o que ele fez no Al-Hilal, né? Ele pediu os jogadores vinham. Não sei se ele pediu o Neymar. Isso é verdade. Porque o Neymar Não sei. Bom tempo lá no banco. Porque o Jorge Jesus, nesse caso, ele é muito sensato. Não importa quem é o jogador. Ele dá esporro mesmo, ele vai ficar no banco. Eu lembro que eu vi um podcast falar a respeito dele. Ele vai para a seleção. Beleza, mas ele vai poder chamar quem ele quer. Exato, é o respaldo. Mas a mesma coisa vai acontecer agora com o Ancelotti. Né? A gente já está entrando no assunto da seleção. A mesma coisa vai acontecer agora com o Ancelotti. O Ancelotti, ele ainda mais que o Jorge Jesus é português, já trabalhou aqui, né? Já entende mais a filosofia aqui no Brasil, mas o Ancelotti é italiano, né? Vencedor, mega vencedor, um ótimo profissional. 5, são 5. Né? E a gente vai tentar entender a primeira filosofia dele, só que é aquilo. Será que
que alguém vai chegar nele, olha só, tem que convocar esse, hein? Olha, tem que convocar esse fulano aqui. Será que vai chegar os empresários? Será que vai chegar o Edinaldo, alguém? Ou o pai do Neymar, né? É o que você tinha falado um pouco. Na seleção é o seguinte, apareceu alguns anos atrás. Um empresário tinha um garoto, fulano. Jogava, ninguém conhecia o garoto, jogava, daqui a pouco tinha uma proposta milionária para ele. Mesma coisa de novo com outro. E enquanto isso, tinha jogadores com um pouco mais de idade que não tinha intenção de venda para fora, mas jogando muito bem aqui no Brasil. Você via Rafael Veiga, você via o próprio Hulk, você via o Fred, você via outros jogadores que tinham aqui no nacional, em termos de seleções, perdia a vaga para garotos de lá de fora, que não estavam nem jogando tão bem. Você disse jogadores que jogam bem no clube, mas chegam na seleção e resolviam. Você via antigamente na seleção jogadores que jogavam aqui disputando vaga com quem estava lá fora. O Luizão, você via Lisete, você via Pioca, Vampeta. Às vezes eles perdiam um pouco de cacife, um pouco de decisão ali num jogo ou outro. Por quê? Porque você tinha outros jogadores lá fora que jogavam muito bem. Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Mas aí tá falando só de lenda, né? Era jogadores que se equilibravam. Hoje em dia, o torcedor brasileiro não vê mais isso e eu acho que tão cedo a gente não vê. E a seleção, quando chega para jogar na seleção, o cara não joga com tanta vontade e às vezes nem com vontade de vir. Eu lembro que teve uma entrevista do Savinho, o cara perguntou pro Savinho se ele viu o jogo, ele falou, pô, não viu o jogo não. Ele perguntou, pô, Martins gravou pra ver depois? Ele, pô, não gravou não tive. Tava dormindo, eu lembro. Então o cara já vai para a seleção sem amor à camisa. Então, talvez não vai entregar tudo que ele queira no campo. O Jorge Jesus talvez pudesse trazer pessoas que tivessem mais vontade de ganhar, de jogar. Isso já, você perder é normal. São dois times disputando. Ou você vai perder, ou você vai ganhar, ou vai ser um empate. Agora você jogar sem uma, vai ficar mais. E com o Ancelotti, talvez a gente quer, né? Para que essa vontade de jogar venha, e essa vontade de vencer dos jogadores também muito com ele. Né? A gente espera porque é uma outra filosofia e eu acho que vai acontecer isso. Vão ser convocados os melhores, né? Porém, eu ainda acho que se ele não tiver alguém de comissão técnica, pode ser até o Rodrigo Caetano, para falar dos jogadores aqui que jogam aqui no Brasil, quem é quem, né? Eu acho que ele vai selecionar os lá de fora. Alguns jogadores podem perder espaço, como o Gerson, como o Wesley, o Estevão, né? Não sei o Pedro, que eu acho o Pedro é o único que não deve perder espaço por ele ser um 9 de origem e a seleção brasileira não ter isso. Porém, ele tem os queridinhos. Um 9, que é mais ou menos 9, ele joga de 9, que é o Richarlison, né? Que ele comandou o Richarlison no Everton, da Inglaterra. Eu não sei se ele pode. Apesar que o Richarlison estava machucado há pouco tempo, ele tem ficado no banco do Tottenham. Mas ele pode ver esses jogadores que ele já conhece, que ele já comandou, como um pequeno escape para ele estar começando, para ele estar dando início. Né? Esse eu apoio com certeza, o Casemiro. O Casemiro eu apoio com certeza de pé nas costas que ele continua sendo o 5 da seleção. Mas teve pessoas que chegaram no meu canal e falaram, junto com o Guimarães, para jogar junto com o Guimarães. Não, ele é no lugar do Guimarães. E o resto vai se montando. Mas ele ali é o 5, é o jogador da destruição quando se embola e da construção. Obrigado, Jefferson. Da construção quando tá com a bola. Para mim, o Casemiro é unânime. O Casemiro tem que voltar. Porque ali, no caso da seleção brasileira, principalmente, ela precisa de experiência. Você pega os que ganharam a Copa do Mundo, você sempre via uma de juventude e experiência. Agora, na seleção, jogam todas as responsabilidades em cima. Vinícius Júnior tem que destruir, ele vai pegar, não sei. O Rodrigo tem que destruir.
você nem vê tanta cobrança em cima do Rodrigo igual você vê em cima do Vinícius Júnior. Então, parece que o Rodrigo sempre vai ser um coadjuvante, não? Ele é 9 da seleção. Então ele sempre tem que fazer um gol, não importa se ele está jogando na. Se for um 9, é disfarçado, né? É, bem diferente. Até porque na seleção da gente nunca teve um 9-9 ali, né? O último 9-9 que teve na seleção ali foi o Fred, pra mim foi o Fred. Porque ele, o pessoal fala muito assim, aí é muito criticado o Fred. O Fred é muito criticado na seleção. Me critique. O Fred é o cone. Na seleção brasileira nunca teve um jogador 9 que não ganhou, que não fez um gol na Copa. Agora a gente teve. Gabriel Jesus. E aí, a mídia não fala mais nada. Por quê? Porque ele era um queridinho. E nunca fazendo gol. Tu já pegou a média. O Vinícius Júnior. A gente quer que o Vinícius Júnior destrua, seja o acho que ele é na seleção, assim como ele é no clube. Mas o cara fica complicado. Não consegue fazer na seleção o que vem fazendo no clube. Qual a diferença? Agora vem um técnico aí que um grande currículo que talvez consiga dar jeito, né? A gente não sabe o que. Todo mundo tá querendo saber como é que vai ser essa história de Ancelotti na seleção. Eu, particularmente, eu vou acompanhar de perto nos meus canais e tal. E se você quiser também curtir lá dos meus canais, lá entra no FCT Futebol, que você vai ter muita notícia do futebol brasileiro e mundial, assim como você está ouvindo aqui na rádio Kairos Connect, não é isso, Jefinho? Transporte Kairos News. Isso aí. Gente, muita coisa boa. Deixa eu falar um pouquinho agora aqui, vou para Minas Gerais agora falar um pouquinho do Cruzeiro. O Cruzeiro que foi eliminado da Sul-Americana, o poderoso Cruzeiro lá que o Dudu foi embora, né? Brigou, ficou chateado por causa do banco, né? E foi embora. O que você acha disso? Primeiro você fala do Dudu. Eu vou falar o que eu acho que eu tô meio panquequinha na cabeça. É uma opinião minha. Ele primeiro jogou anos no Palmeiras. Primeiro aí, ele jogou muito no Palmeiras. E lá no gramado lá do Palmeiras é o quê? Sintético, é o tapetinho. Tapetinho. E ele deu uma entrevista falando que não, que o gramado sintético para jogador de mais velocidade, não consigo bem jogar. E saiu do Palmeiras, do Cruzeiro. Aí quando ele foi pro Cruzeiro, ele fez aquele negócio que é aquela comoção toda do. Aí ele fez isso. Aí ele chegou lá com status de craque, né? Não conseguiu render, criticou o técnico, criticou o time, falou que só pegava banco, não jogava bem, quando entrava não fazia nada. Fez 2 gols na passagem, se eu não me engano. E por aí, fora o que ele fez de errado, né? Cada jogada que ninguém entendia, não conseguiu desenvolver, o Gabigol até conseguiu desenvolver melhor que ele, saiu de lá, foi para onde? Para o rival. Aonde tem um gramado sintético e aonde parou de fazer. Você vê que o jogador às vezes parece que ele força coisa e quando não dá certo, ele tenta outra coisa, batendo na parede. Agora eu quero ver se ele vai conseguir jogar bem lá, né, no Atlético, né? Vamos ver como é que vai ser, porque lá ele tem o Rony, o amigo dele, né? O Rony que vai jogar junto com ele lá, né? Tem o Gustavo Scarpa, né? O Atlético Mineiro tá se fantasiando de verde. Mas ainda falando do Cruzeiro, cara, o esperto foi o Gabigol, que aceitou o banco e o contratinho que ele teve também, né? E com esse contrato que ele fez, não ia fazer com ninguém. Só o Cruzeiro deu pra ele, filho. Ele falou: vou ficar aqui no meu banco recebendo meu dinheirinho e vou fazer meus golzinhos de pênalti de vez em quando, né? Ele até tem esses jogadores dele, o Cássio, teve uma cutucadinha do presidente, né? Deixa que ele que depende de algumas coisas. Jogadores de experiência, fazer ponto e ganhando salário alto, né? E não deu tanto resultado. Até tá bem, né? Intermediário para cima ali do brasileiro, mas
O Cruzeiro, ele parece que não desenvolveu bem ainda a série A de novo, né? Apesar de ter permanecido. Mas eu tenho um destaque para falar dele, cara. Caio Jorge parece que finalmente se reencontrou, né? Reencontrou o futebol dele. Cara, o Jorge tá jogando. O Jorge tinha jogado bem contra o Flamengo no jogo anterior. O Flamengo jogou bem. Nesse jogo também jogou bem. É um bom jogador, velocidade, tem também característica dele de drible. Tá tentando deixar o Cruzeiro ali brigando, né, por esse título, né? Vai ser Um aquele chute bom de fora da área, né? Deu um chute bom. Não, tá em quarto. Ainda, né? O começo de campeonato também é bem complicado de avaliar um clube, porque sempre tem três competições: Copa do Brasil, Brasileiro e talvez a Sul-Americana ou a Libertadores. Pô, eu lembro do Botafogo que disparou em 2023, chegou lá em cima, o Gás e os outros times que estavam Você gosta de lembrar disso, né? dói. Mas não tem pra onde correr. Quando a gente vai realmente ver como é que vai ficar o Campeonato Brasileiro, quando acabar o Mundial de Clubes. Os clubes vão Exatamente. voltar fora as competições americanos, vai estar um pouco. Mas são só 4, né? Verdade, são só quatro, mas os quatro que parece que vão brigar por alguma coisa. Não sei se o Fluminense vai lutar lá em cima também. Tá em quinto colocado, tá indo bem. Vai tentar disparando mesmo. O Abel, cara, o Abel ele sempre dá um jeito com o Palmeiras, né, cara? O Palmeiras entra gente, sai gente, e o Abel sempre dá o jeito dele. Mérito, obviamente, dele. Não tem como você dizer. Assim como eu disse aqui na seleção brasileira, que o técnico mexe, mas os jogadores não jogam, já é diferente no Palmeiras. O técnico mexe, e os jogadores jogam. E tu vê que a cobrança, porque a cobrança do Abel, cara, todos os técnicos do Brasil fosse igual ao Abel, o Campeonato Brasileiro ia ser como se fosse uma Premier Essa é a League. Premier League. Porque todo mundo ia estar ali, não, aperta o jogador, joga bem. O Abel consegue fazer isso. O Abel, ele chama a torcida, às vezes ele briga com a torcida também, às vezes ele discute com o repórter, às vezes ele fala bem com o repórter. Com o juiz. Com o juiz é a mesma coisa, ele reclama de tudo. Se a falta for a favor dele, ele reclama. Se for contra ele, ele reclama. Então você vê que é um cara que ele está disposto a tudo. É um bom técnico. Ele já está há 5 anos, né? Anos. 5 anos. Esse é o sexto E dele. também para tirar ele de lá, ó. Ele é 3 milhões. Agora ele também já deve estar cansado. Ele deve terminar agora esse ano. Deve terminar esse ano. Acho que é o último ano dele. Sei lá, dona Leila. Sei lá. Vamos, continuando em São Paulo, o Corinthians, né? O Corinthians que também se desclassificou da Sul-Americana. É um time no Brasileiro e um time na Sul-Americana. Parece muito como o Flamengo, né? Um time intercontinental e outro time nacional, no caso. O que você acha, Jefferson? Nessa última rodada ele mostrou que é o time da Sul-Americana, né? Que você viu, perdeu e ainda perdeu o Mirassol, aquele gol bobo que o ainda mil maravilhas, agora foi no pé. Ele foi meio despretensioso, né? Cara, assim, o cara é craque, realmente, se faz, o cara é esculacho. Mas aí não fez. Eu acho que pra mim tem que ter muita segurança pra você fazer aquilo que ele fez, né? E assim, o Memphis, ele veio com status de craque, ele é holandês. Aliás, falando em holandês, um abraço pro meu amigo Rodrigo Bueno, Bubu, né? E beleza, ele veio com status de craque. Só que, pô, peraí, ele não pode tentar tirar essas ondas que ele tá tentando tirar aqui, não, cara, porque vira bagunça. Vira bagunça. E ele simplesmente joga. Inclusive, teve um meme que. Um meme, não, desculpa. A filmagem do time do Corinthians sendo campeão paulista e ele não comemorando. Exatamente. E, tipo, ele veio pro Brasil, claro, não veio pra jogar bola, mas a intenção dele foi se recuperar pra voltar pra seleção holandesa. Parece que ele tá jogando bem, mas agora ele até acabou com lesão. Sim, O Corinthians ficou com lesão dele, então sabe quanto tempo ele vai tornozelo, talvez ele possa talvez
é complicado dizer. Mas ele conseguiu encontrar um bom futebol, ele joga muito bem, não força física. Agora, ele não pode ser diferente, né? Porque Copa, pode jogar de qualquer coisa. Principalmente se você Corinthians, né? É uma mistura de amor e ódio, e ódio, né? Porque ao mesmo tempo que ele faz os gols, consegue título paulista aí que aconteceu do Corinthians. Ao mesmo tempo que acontece isso, no dia seguinte, se ele perder um gol da vitória ou de uma classificação, ele é xingado e é apedrejado na rua. Porque aqui futebol no Brasil é amor e ódio. É isso aí, como fala aqui, né? Pô, o torcedor, ele sempre sofre. Né? Jogador não, jogador muda de camisa, igual a gente falou, foi pro rival, ele amanhã faz 2 dias. Agora, pro torcedor, que fica com aquela situação, que acaba perdendo um título por causa de uma jogada, perdendo um título por causa de um gol, ou sendo rebaixado por causa de um erro, talvez de arbitragem, um erro de jogador. Então, pro torcedor fica aquela mancha até para a imagem do clube também. Agora, o jogador que vem sendo diferente ou não ligando, e acaba que até a própria imagem dele com outros clubes. Exatamente. Assim, pra mim não tem como. Eu fico meio que sem palavras pra dizer isso. Vamos mudar de assunto aqui. Vamos pro assunto. Fala coisa boa. É verdade, cara. É muito difícil você ver essa situação aqui no nosso futebol. Vamos falar do assunto Neymar, cara? Tem que falar, cara. Tem que falar dele porque Do 10 do quem tá aguentando o Neymar aí? Quem acha que o Neymar vai para a seleção ainda e vai tentar pelo menos conquistar o título do Mundial? Ó, nosso produtor aqui tá dizendo que não. Ó, nosso produtor, o Guga aqui, ó. Vamos ver. Cara, eu não tenho nem como falar do Neymar no momento como jogador, porque no momento ele tá parado. Mas eu vou ser sincero, eu acho que a cobrança em cima do Neymar é muito pelo fato de a gente não ter outros jogadores. A gente fica na dependência do Neymar, que não quer mais jogar bola. Infelizmente, ele pode estar sofrendo por lesões, ele pode estar desanimado, ele pode não estar mais com psicológico para futebol. Ele joga aquela liga, né? Ele se diverte. Só bate pênalti lá. Ele joga poker online, ele joga Free Fire, Call of Duty, não sei o que ele joga lá. Ele quer se divertir. E a infância é igual a juventude dele, igual os outros. É sempre muita cobrança, é status de craque, viver na sombra do Messi quando estava no Barcelona, ir para o PSG e não conseguir resultados, sair do PSG sem dar um título importante para o PSG, ir para a Arábia e não conseguir jogar bola, voltar para o Brasil, ser muito cobrado. Então, pelo fato de a gente só ter o Neymar como um grande jogador, antigamente a gente no rival, a gente tinha o Ronaldo. Quando não tinha o Ronaldo, tinha o Adriano. Quando não tinha o Adriano, tinha o Kaká. Quando não tinha o Kaká, tinha o Ronaldinho Gaúcho. A gente coloca nossas esperanças em cima do Vinícius Júnior, que a gente falou. Vinícius Júnior, o pessoal volta para o Neymar. Aí coloca as esperanças em cima do Rafinha. Rafinha não rende. Volta para o Neymar. Pelo fato de a gente só ter o Neymar para colocar todas as nossas esperanças, eu acho que ele vai, obrigatoriamente, ele vai voltar à seleção. Se ele voltar a jogar bem, se ele voltar, talvez a nem jogar bem, mas se ele voltar a jogar bola, ele vai ser chamado para a seleção. Vamos tentar fazer uma recuperação dele. Infelizmente, eu acho que para ele voltar aos bons, agora vai ser difícil. Acho que não volta mais. Mas para pelo menos estar ali no vestiário, igual o Neymar, esse ano de 2026, eu acho que para vestiário ele deve ser chamado, pelo menos ali para ajudar a molecada, botar na linha, tentar dar uma levantada no ânimo e entrar num joguinho ou outro para tentar. Você acha que para esse misticismo acabar sobre o Neymar, você acha que esse misticismo ele teria que se aposentar do futebol? E eu acho, sinceramente, que ele está em dezembro agora, falar que vai bola, está aguentando mais, tentar pelo menos livrar os tantos do rebaixamento, né? Tá bem perto. E botar
Vai viver a vida dele, né? Vai viver a Vai vida viver. dele, vai De repente se candidatar a presidente da CBF. presidente da CBF. O Ronaldo não conseguiu ganhar. Sangrou ali. Ô, rapaz, há informações quentíssimas aqui que... Olha, rapaz, que o pai do Neymar tá lá dentro. Nada que ele faz é por acaso. Tudo é pensado, tudo é pro futuro. Eles com as empresas deles, as empresas que eles têm, Cara, nada é pensado. Só que eu não vou ficar falando muito aqui não, senão eu vou ser processado, é entendeu? isso aí. Mas tem coisa por debaixo do pano, meu povo, A tem gente coisa. só fica especulando, né? A gente não é verdade, a gente não é muita politicagem no meio do futebol, a gente fala do Vasco aqui, Fluminense também, a gente não falou ainda, o Fluminense também tem a mesma politicagem, dá para ser vendido como SAF, não consegue ser vendido como porque o Bittencourt não quer sair, que é um cargo honorário ali, enfim. Então tu vê aqui, acaba que a política entrou no meio do futebol, o que a gente tanto ama, acaba sendo atrapalhado por causa Fica muito difícil, muito difícil. Vamos viajar agora? da Vamos dar um pulinho na Espanha que eu quero pegar um destaque da Espanha. qual deles. Antony. Rapaz, o que o Antony tá jogando de bola, eu sou torcedor dele. Cara, o que eu torci por esse garoto quando ele. Primeiro, quando ele saiu do Manchester, eu falei, pô, tomara que ele vá para um time que acolha ele, né? E com essa torcida que eu tive dele, com essa resposta que ele deu no Betis, cara, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. O Antony, que dessa vez está a torcida não, no caso, a desculpa, os jogadores, o Isco, né? O Isco, junto com que é o capitão do Betis, junto com os jogadores, falou que ia fazer uma vaquinha para pagar o salário dele, para pagar o salário não, para pagar ao Manchester, né? Para ele ficar no Betis, junto com isso que ele está fazendo no Betis, né? Levar o time à final da Conference League. E ainda está disputando uma vaga na Liga dos Campeões pela La Liga ainda. Agora foi um pouco difícil, porque ele empatou o último jogo, mas agora ficou um pouco difícil. Mas mesmo assim, ainda torço muito pro Antony e eu queria que ele ficasse no Betis. Mas também há indícios que o Atlético de Madrid também está querendo ele, já está de olho nele. Então, pô, para ele ir para um clube grande na Europa, pô, já é uma felicidade para mim, porque eu torço muito por esse garoto, por tudo que aconteceu com ele no Manchester United, que para ele foi praticamente escorraçado. O histórico do Manchester United com os jogadores, e os jogadores saindo de lá, e se dando bem em outros clubes. No caso do Aspa, tá? Agora o Antony. O Antony foi muito bem no não. 14 partidas, 4 gols em alguns jogos. Às vezes a gente conta muita assistência E gols. gol. Mas Mas a participação no gol, exato. às vezes ele dribla 1, dribla 2, coloca um jogador na cara do gol, ele faz o passe para outro jogador. A participação do Antony lá foi incrível. Ele é um jogador que quebra linhas. Isso aí. A qualidade dele, ele parece que no Manchester ele não conseguiu o que ele tinha feito no Ajax. Quando ele chegou no Real Betis, eu praticamente não ia conseguir jogar bem. Dali para baixo, né? Eu falei, dali para baixo. Porque o Luiz Henrique veio de lá. Exato. E o Luiz Henrique não conseguia mostrar um futebol lá à altura que ele mostrou. Então você já imagina, pô, é um clube que não vai conseguir passar para o jogador tudo aquilo, a qualidade que ele pode usar. Mas foi totalmente. Jogou muito bem, quase colocou o Bet na. Ainda pode colocar, ainda pode. Eu acho que ele merece sim uma chance de voltar à seleção. Como o Ancelotti está lá na seleção e ele viu o Campeonato Espanhol, conseguiu olhar, observar os jogadores brasileiros que estavam ali naquela competição, eu acho que ele vai dar uma oportunidade ali na amarelinha, até sofre muito com a parte ofensiva. Talvez a gente tenha até um ou outro jogador ali na parte defensiva que consiga segurar o resultado. Não mostrou isso contra a Argentina, né? Mas os jogadores de marcação, para mim, são mais diferentes dos jogadores da frente. E os jogadores da frente, pelo nome, não conseguem mostrar tudo aquilo
seleção precisa. Então, eu acho que o Antony é um bom. Como desenvolveu ali no Bet, eu acho que o Manchester é um marcador bom. Exatamente. E para você ter ideia, né? Para você fazer um parâmetro de jogadores, né? O Savinho, que jogou tão bem a temporada, aquela super temporada do Girona, né? Que foi ali que ele se destacou e foi pro Manchester City, o Guardiola quis ele. No Girona, ele mandava no Girona ali na ponta direita, ele mandava ali e, por fim, foi pro Manchester City e tá meio que sumido no Manchester City. Já o Antony no Manchester United não tava bem, né? Não tava tão bem, não tava bem. E ele foi pra Espanha e renasceu na Espanha. Agora, falando de momento, eu convocaria o Antony no lugar do Savinho. O Savinho que botou no banco o Luiz Henrique, né? Quando tava no auge lá no banco, o Luiz Henrique, o River, ele foi pro banco o Savinho jogar. Assim, o Savinho é um bom jogador. Mas parece. Mas eu acho realmente que é um bom nível da seleção. Eu acho que o Savinho pegou a maldição do alegria nas pernas. É verdade. Você se lembra disso? Só que ninguém falou que ele tem a alegria nas pernas, mas ele parece que tá. O líder de secar jogadores da É porque realmente tudo que ele faz, ele cisca e não funciona. Não funciona. Hoje tá difícil. No Girona funcionou muito, tanto que levou o Girona a quase um título espanhol e levou o Girona à Champions League, né? A vaga na Champions League. Aquela mega temporada do Girona. Praticamente o que o outro tá fazendo agora, né? Exatamente, exatamente. Se ele vem um pouco antes, né? De repente o Bet estava mais bem colocado ali, né? Verdade. Porque o Girona, o Savinho começou do começou do início do campeonato, né? E realmente o Girona chegou aonde chegou, né? E não com muitas estrelas também, né? Que acho que a única estrela era o Dovbyk, né? Que era o centroavante. E ó, eu acho aqui, pensando aqui, eu acho que só. Mas já tá na hora do Antony voltar, se for por momento, né? A convocação do Ancelotti é no fim no fim desse mês de maio, né? E eu acho que o Antony vai estar lá pintando lá. A gente também saber como é que vai ser o trabalho do Ancelotti. Não sabe se vai ser um trabalho manter o que já havia sendo feito ou se ele vai começar um trabalho totalmente novo, né? Até porque, para trabalho novo, o tempo é pouco. A gente tem um ano até a próxima Copa só. E a gente sabe que a preparação, geralmente, são uns 4 anos, né? E que vem depois da última Copa, no caso. Ele vai ter, pelo menos, ele vai ter menos de um mês para. Com certeza. Então, sai menos de um mês. Eu acho que ele vai precisar. Eu acho que ele vai manter a mesma base que vem sendo chamada. Ele não vai nada agora. Ele vai ter. Logo após o jogo do Equador já vai ter. O Brasil não está tão bem classificado ali. Tá? Mas classificou. A gente sabe que classificou. Mas também em quanto? Em qual lugar? A gente quer que seja primeiro. Que né? não é primeiro, não vai ser primeiro. Vamos ver, né? Vou fazer a gente está chegando ao fim da nossa primeira edição. Vou fazer uma pergunta para você aqui, um pouco pertinente à seleção brasileira. Para você, quem manda na seleção brasileira, Jefferson? Tá meio difícil, né? Eu sei que Edinaldo não é. Mas não é ele que é o presidente, cara? É o pai, Eu pergunto para você aí, seguidor, você que tá assistindo a gente, quem manda na seleção, afinal? Até o Alexandre do Flamengo falou que pode voltar, assim, me chamou, eu vou levar. Pra você ver. Só porque ele tá no Rio de Janeiro, a gente tá perto da CBF, que ele pode voltar a qualquer momento. Não que ele não vai voltar, porque o Ancelotti também conhece ele. Ele jogou no futebol italiano, né? Durante tantos anos, tantas temporadas, foi campeão lá. Mas a seguir cenas do próximo capítulo. Fique com a gente aí que você vai saber de tudo. É isso aí, tá terminando agora. Infelizmente tá terminando o nosso Esporte Cairós News, a nossa primeira edição, o nosso piloto. E eu já peço perdão, peço desculpa a vocês
alguma coisa, porque a gente está fazendo o nosso primeiro programa, então a gente aqui é como se nós somos iniciantes nisso, mas nós tentamos trazer o melhor para você e confesso que nós traremos mais convidados aqui para você estar debatendo também nos nossos programas. Você vai poder comentar aí embaixo nos comentários do nosso vídeo, você vai poder ficar à vontade. Se você quiser também, você pode estar comentando lá no Instagram da Rádio Kairos, ou então lá no FI News, que é o nosso Instagram de gols, de notícias do mundo da bola, que você pode estar curtindo lá no Instagram. Tem também no Facebook, tem jogos ao vivo, tem tudo lá, você pode estar curtindo com a gente. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que tiveram aqui com a gente e espero vocês também instalando o aplicativo da Kairos Connect. Vocês vão estar instalando para estar ouvindo a gente também, e não só ouvindo a gente, mas ouvindo toda a programação da Rádio Kairos, que é uma programação do Reino de Deus, obviamente, né? Isso aí a gente não pode deixar de falar, porque aqui, antes de nós começarmos, antes de nós mandarmos, quem manda é Ele, é o nosso Senhor Deus. Então, deixo aqui muito obrigado a vocês e deixo o Jefferson com as últimas palavras. É isso aí, meus amigos. Vão lá no nosso Instagram, Facebook, também tem o aplicativo, né, Cleiton? Exatamente, o aplicativo da Rádio Kairos, né? Baixa lá, esteja sempre conectado. Como o Cleiton falou, aqui a gente está agora na Esporte Kairos News. Vamos estar fazendo essa programação, talvez toda semana, né, Cleiton? Exatamente. A ideia é que seja toda semana a gente está resenhando o mundo da bola com você. Isso aí, trazendo todas as novidades, manchetes, notícias, fofocas também. Futebol tem fofoca, hein? Isso aí, acho que não tem, nós temos. Todas as novidades a gente vai estar trazendo nos próximos programas. Vai estar acompanhando as rodadas da semana, Libertadores, Copa do Brasil, do Brasileiro. Vai tentar trazer tudo de bom para você em primeira mão, para que você saia publicando. Tá vendo onde, Cleiton? Na Esporte Kairos News ou então no FI News. É isso aí. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. Agora, cá pra nós, o Jefferson falou sobre fofoca, ó, é resenha, fofoca não é coisa de crente não, gente. Gente, muito obrigado, grande abraço, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.